Estimados irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre a inscrição do dólmen que abriga os restos mortais de Allan Kardec, e que assim se expressa: Natre murir renatre ancora progresser sans cesse, teles est la loi, cuja tradução literal é nascer, morrer, nascer de novo e progredir sem cessar. Essa é a lei. Em 31 de março de 1869, em Paris, com 64 anos de idade, entre as 11 e 12 horas do dia, pelo rompimento de um aneurisma, em pleno labor de estudo e organização de novas tarefas espíritas e assistenciais, Allan Kardec desencarna, cumprindo e muito bem a sua missão. O lema de Kardec era trabalho, solidariedade e tolerância. Os despojos do codificador, enterrados inicialmente no cemitério de Montmartre, no dia 2 de abril de 1869, foram depois transferidos para o cemitério do Père-Lachaise, no dia 31 de março de 1870. A frase atribuída a Kardec, na realidade, tem outra origem. O pesquisador, estudioso e expositor espírita Paulo da Silva Neto Sobrinho, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em pesquisa realizada sobre o assunto, descobriu que Jean Vartier, que parcialmente biografou Kardec, escreveu que essa frase fora calcada no capítulo 9 da primeira parte de uma obra de Johann Wolfgang von Goethe. Paulo Sobrinho, na obra Espiritismo e Ciência, do ano de 2012, acrescenta: não acreditamos, porém, em plágio de quem quer que seja. A frase em foco andava no ar. Não é de Kardec como pretendem alguns, e pode ser encontrada, com algumas variantes, em citações bem anteriores à desencarnação de Kardec. Vejamos alguma dessas citações. Na obra Clé de la Vie, de Louis Michel, do ano de 1857, melhor dizendo, 1857, há uma frase que diz: Fonatre, vive, circuler, evolutionner, mourir, se transformer, monter au chemin ascendant, que significa dar à luz, viver, circular, evoluir, amadurecer, transformar, ascender ao caminho ascendente.
Outra citação. Em discurso pronunciado na presença de Kardec, no dia 14 de outubro de 1861, na reunião geral dos espíritas de Bordeaux, ou Bordeaux, o senhor Sabot disse textualmente: Pour aller à lui, il faut naître, mourir et renaître, jusqu'à ce que non sont arrivés aux limites de la perfection. Conforme registro na Revista Espírita de 1861, na página 331, cuja tradução literal é para ir a ele. É necessário nascer, morrer e renascer até que se tenha chegado aos limites da perfeição. Mas existem mais duas citações, ambas de Jean-Baptiste Rustem, do ano de 1866, autor de Os Quatro Evangelhos. Numa delas, Rustem diz: Tout, dans cette grande unité de la création, existe. Naît, vit, fonctionne, meurt et renaît pour l'harmonie universelle. Que significa tudo na grande unidade da criação nasce, existe, vive, funciona, morre e renasce para a harmonia do universo. Noutra citação diz Rustem: Il faut naître, mourir, renaître jusqu'à ce que l'on soit parvenu au limite de la perfection. Que significa: para chegar a ele, teria o homem que nascer, morrer e renascer até atingir os limites da perfeição. O que nós podemos notar, meus amigos, é que substancialmente a frase é a mesma, embora com algumas pequenas modificações, mas sempre com o mesmo sentido, tanto a de 1857, quanto a de 1861, 1866, até a frase de 1870, que está inscrita lá no frontispício do Dôme de Kardec em 3 linhas. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse telle est la loi. Terá sido que, por tudo isso, que o Espírito Emmanuel a atribui não a um ser humano, mas ao Espiritismo. Porque lá na obra Justiça Divina, página 84, num capítulo intitulado Problema Conosco, Emmanuel escreveu: E o Espírito acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Então ele atribui a frase não a uma pessoa, mas à doutrina. Como devemos então entender esta expressão, nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei? Observemos inicialmente que na frase está claramente demonstrada a lei do progresso, como também a simplicidade da perfeição e as conquistas do espírito. Sobre a lei do progresso, recordemos que na questão 185 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou às venerandas entidades colaboradoras: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada minuto? E os espíritos responderam: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação.
Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. E disseram mais os espíritos a Kardec: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. É o que nós vemos no périplo evolutivo da Terra. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Podemos dizer que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E é preciso observar que esses progressos se realizam paralelamente, porquanto que o melhoramento da habitação guarda relação com o melhoramento do habitante, tal como podemos confirmar na obra Gênese, capítulo 2, item 14. No capítulo 18 desta mesma obra, Gênese, nós podemos observar o que disseram os espíritos a Kardec. Falaram para ele: fisicamente, o globo terráqueo é experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então nós observamos aqui uma trilogia extremamente importante para esse progresso moral, que é o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do senso moral e o abrandamento dos costumes, ou seja, o refinamento, o melhoramento dos costumes. Esses três elementos são absolutamente essenciais para o progresso moral da humanidade. No comentário da questão 785 de O Livro dos Espíritos, questão esta que tratou dos obstáculos ao progresso, disseram os venerandos colaboradores a Kardec: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então, os espíritos aqui estão fazendo um diagnóstico perfeito e preciso. Existem os dois progressos, mas não caminham lado a lado. O progresso intelectual, tecnológico, científico anda disparadamente na frente do progresso moral. E os espíritos disseram ainda: entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso intelectual, tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual.
Eles estão falando lá no século XIX. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Ou seja, em pleno século XIX já havia um grande progresso intelectual, mas um progresso moral tímido, acanhado. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, os colaboradores de Kardec disseram: é fato que por um proceder impecável na vida atual, ninguém pode transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários. Então, este progresso não é feito de uma hora para outra. Ele obedece a ciclos, ele cumpre etapa, estágios, em que a criatura está cada vez menos materializada e mais espiritualizada. Ninguém sai de 1 para 100 num piscar de olhos. Não, como uma escada, vai subindo degrau a degrau. E os espíritos disseram ainda, agora, no capítulo 2, item 26 da obra A Gênese. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. O que eu havia falado anteriormente, quando comentei a questão 192 do Livro dos Espíritos. Agora, lá no item 26 do capítulo 2 da Gênesis, os Espíritos estão confirmando. E eles dizem ou disseram, mas, entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, ou seja, essa desmaterialização e essa crescente mais espiritualização depende da vontade da criatura, da sua boa vontade, do seu livre-arbítrio, das suas escolhas. Então os espíritos estão dizendo, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. O meu progresso, o seu progresso não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Se nós formos negligentes ou tivermos má vontade, estagnamos. E não podemos culpar nada nem a ninguém. E disseram os espíritos, prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Nós reencarnamos exatamente por isso. Nós ainda não chegamos no estágio de pureza espiritual pela nossa teimosia. Segundo o expositor espírita Haroldo Dutra Dias, os espíritos presentemente reencarnados na Terra já reencarnaram aproximadamente 600.000 vezes. O que é um número assustador. É como se você repetisse de ano 600.000 vezes, não conseguisse ter o progresso. Mas claro, este progresso ele é paulatino. Mas talvez não fosse a teimosia e a rebeldia
pudéssemos estar no estágio mais avançado de plenitude espiritual. Temos que entender que a encarnação ou a reencarnação é necessária a esse duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, é ele que nos impulsiona na direção desse progresso intelectual. E ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A necessidade recíproca entre os homens é a necessidade do amor. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma só palavra, tudo aquilo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, num determinado canto, não haveria nem vício nem virtude. Porque preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si mesmo se anularia. E você pode conferir isso que eu estou lhe dizendo no item 8 do capítulo 3 da obra O Céu e o Inferno. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Está lá no item 9 do capítulo 3 da obra O Céu e o Inferno. Todos precisamos evoluir. A evolução espiritual é uma necessidade. Nós fomos criados simples e ignorantes. E o nosso objetivo é ser perfeito. Há um capítulo do nosso Evangelho, sede perfeitos. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha a curiosidade interessante de Kardec. Todos os espíritos são criados por Deus. Deus fez uns bons e outros maus? Responderam os espíritos superiores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Olha que interessante. Fomos feitos simples e ignorantes, cada um recebeu logo depois de criado a sua missão, cada um foi se desenvolvendo progressivamente, paulatinamente. Este progresso se deu pelo conhecimento da verdade, e quanto mais verdade cada um vai conquistando, mais vai se aproximando de Deus. Vamos recordar a frase de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar do homem velho, cheio de defeitos, imperfeições, impurezas. E os Espíritos disseram ainda: nesta perfeição
é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, a pura e eterna felicidade é um estágio a ser conquistado nesta perfeição. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, é uma questão de livre-arbítrio, de escolha. Chegar lá, na perfeição, só depende da gente, da boa vontade de cada um, do esforço de domar as más inclinações, superar as imperfeições. As provas que a vida nos apresenta, que Deus nos manda, têm que ser enfrentadas com galhardia, com dignidade, com altivez. As dificuldades são nossas melhores mestras. O processo é educativo. O processo é de renovação do espírito. Disseram ainda os espíritos, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles, os espíritos, fazer o mal. Você pode conferir isso no item 46 do capítulo 11 da obra Gênese. Na questão 182 do Livro dos Espíritos, há algo interessante a ser considerado. Os venerandos colaboradores disseram: da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Sensacional esta explicação dos Espíritos, que está na questão 182 do Livro dos Espíritos. De espíritos falando a Kardec o que acontece nos mundos que são superiores ao nosso. Lá não tem guerra, não tem ódio, não tem discórdia, ninguém se preocupa em prejudicar ninguém. São pessoas, são criaturas cuja consciência está isenta de remorso, porque não fazem o mal. E quem está nesse estágio de evolução não tem medo da morte, não tem nenhuma preocupação ou apreensão em relação à morte, porque entende a morte apenas como uma etapa de transformação, em que o espírito liberta-se da carne e prossegue a sua saga evolutiva. Mas é fato que todo espírito tem suas conquistas. Todos nós, enquanto espírito, já as tivemos
no périplo de nossas reencarnações. Nós lemos lá na introdução de O Livro dos Espíritos as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Isso é uma grande notícia. Nós podemos até não progredir, estacionamos, mas regredir jamais. O que foi conquistado permanece. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Portanto, a perfeição não vai vir por decreto, nem por bondade de ninguém, mas por esforço, por luta. Mas ensinam também as existências corpóreas não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então não existe nenhuma falta que não possa ser apagada. Agora é preciso haver um duplo esforço. O de enfrentar a dificuldade que a falta naturalmente atrai e o desejo de progresso, de melhoria. É por essa razão que a gente vem reencarnando sistematicamente, porque ainda não demos conta da lição. Mas a perfeição é a nossa destinação final. O economista José Pio Martins, que foi professor e reitor da Universidade Positivo, lá de Curitiba, no Paraná, ele tem um livro intitulado Seu Futuro. E lá na página 30 tem algo muito interessante que nós podemos relacionar com o tema que estamos a refletir esta noite. Ele diz assim: o ser humano não é uma ameba que morre do jeito que nasce. Corrigir, adaptar, melhorar e evoluir são verbos que podemos incorporar ao nosso vocabulário e vê-los como amigos diletos, a quem devemos cultivar com alegria e devoção. Então ele já apresenta duas condições essenciais para o progresso: alegria e devoção. Ninguém pode progredir tristemente. Alegria no sentido de sentir-se confiante. Alegria por estar submisso à vontade do Pai. Ele diz ainda: mesmo sabendo que o caminho é árduo, o processo de evoluir constantemente é um belo projeto de vida e uma razão por que viver. É uma forma de motivação e ideal. Você é o seu maior projeto. Olha que interessante. Ele apresenta alguns verbos que devem tornar-se nossos grandes e diletos amigos, como corrigir, adaptar, melhorar, evoluir. A gente tem que incorporar ele no nosso vocabulário diário, executá-los com alegria e devoção, ter certeza que, apesar do caminho ser doloroso, árduo, difícil, mas o projeto de evoluir é algo absolutamente extraordinário, é um belo projeto de vida. E cada um de nós é o seu maior projeto. Nós podemos acrescentar aí, ao que disse o professor, o pensamento de Pitágoras, matemático e filósofo que viveu entre 570 e 495 a.C., em Samos, na Grécia.
Disse Pitágoras certa vez: escolha sempre o caminho que pareça o melhor, mesmo que seja o mais difícil. O hábito brevemente o tornará fácil e agradável. Olha que interessante. Ele não está dizendo para escolher o caminho mais fácil, ele está dizendo para escolher o caminho melhor, advertindo que esse caminho, o melhor, pode ser o mais difícil, o mais doloroso, o mais trabalhoso. Mas à medida que a gente vai persistindo neste caminho, vai perseverando nesta luta, esse caminho acaba se tornando fácil e agradável. Nós nos habituamos a este caminho. A nossa vida humana é exatamente isso. Se nós tentarmos escolher caminhos fáceis, sem luta, nós não avançaremos, nós não progrediremos. E aí, a frase do Dogma de Kardec perde o sentido. Nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar, tal é a lei, perde completamente o sentido. Nós estamos nascendo e renascendo periodicamente para evoluir. A felicidade é a nossa destinação final. Agora, seria pueril, utópico achar que esta felicidade vem por decreto ou que vem sem luta. Porque o progresso é um desafio. Nós não nos lembramos das dificuldades que tivemos para aprender a andar e a falar. Mas intimamente havia um sentido de progresso em nós enquanto bebê que nos impulsionavam à conquista do andar e do falar. Nós não nos lembramos das dificuldades que tivemos, mas a vontade de conquistá-las ou de conquistá-los, esses aprendizados, era infinitamente maior do que as quedas que levamos ou as dificuldades que as pessoas tiveram para nos entender. E hoje nós andamos e falamos corretamente, esquecendo que essa conquista foi uma grande luta. Imagina se o bebê não tivesse vontade de sair da posição deitada para ficar sentado, depois erguer o próprio corpo e depois deslocar esse próprio corpo sob a ação da sua própria vontade. Imagina se não houvesse esse desejo. Agradecendo o carinho da sua atenção, esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.